Personagem que poderia ter uma revista inteira, né? Só para falar de Davi. Davi, um coração inclinado ao Senhor. Poderíamos ter um trimestre falando de Davi e ainda não íamos falar tudo, né? Estudar tudo a respeito desse servo de Deus que nos inspira com o seu exemplo. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre Davi. Nossos textos bíblicos inspirativos estão no Salmo 78, do verso 70 ao 72, 1 Reis 11, 38 e 14, 8, e Salmo 51, 10 e 11. Os textos estão impressos aí na revista, na página 34 e 35, mas se você não tem a revista, você pode participar da leitura também na tua Bíblia, acompanhar e participar também lendo, né, um desses textos. E como de costume, nós vamos fazer a leitura, um irmão e uma irmã, né, cada um vai ler um versículo. Agora, 1 Reis 11, 38, uma irmã. Primeira Reis 14, 8. Salmo 51, 10 e 11. Uma irmã lendo 10. Amém. O nosso texto áureo está em Atos capítulo 13, verso 22. Nós vamos ler todos juntos, está aí na tela, né? Está impresso também na revista, na página 34. Vamos lá, juntos, 1 no 3. 1, 2, 3. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13, 22. Vamos fazer mais uma oração, né? Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença e pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir as nossas vidas neste momento de aprendizagem da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor amado. Que a nossa mente e o nosso coração possa estar bem aberto para compreender a tua palavra e para guardá-la e praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos que nesta manhã se dispuseram para estar na tua casa aprendendo. E aqueles, Senhor amado, que posteriormente irão, Senhor amado, ouvir este estudo, ver, Senhor amado, esta aula, Pai querido, que eles possam ser abençoados igualmente. Em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, então, é do pastor Roberto Monteiro. Nós estamos estudando essa série aí de personagens. Vamos ainda todo esse ano estudando, né, os personagens bíblicos, os quais têm nos trazido lições muito importantes e nós precisamos
imitá-los, praticá-los, principalmente esses que deixam exemplos, que edificam as nossas vidas e que nos conduzem também, né, a um conhecimento maior de Deus. Então, quero dizer que todos são bem-vindos nesta manhã, para aprender mais, aprender com esse servo de Deus, Davi. Os objetivos da nossa lição de hoje é nós conhecermos um pouquinho da história desse homem de Deus, né? Conhecer um pouquinho da história de Davi, um homem que foi chamado pelo próprio Deus de segundo o coração de Deus. Vamos aprender por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Também, né, nós percebemos na vida de Davi as características de alguém que tem um coração inclinado ao Senhor. Então, com os exemplos de Davi, vamos aprender, né, como que se porta, como que age alguém que tem um coração inclinado ao Senhor. E no praticar, né, vamos aprender a alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus e alinhados com a sua vontade. Esses são os objetivos propostos na lição de hoje. 10:02, nós vamos fazer uma pausa para orarmos, então, por ceifeiros para a Seara. Esse é o projeto que nós temos orado todos os dias e toda a escola bíblica. Então, nós fazemos uma pausa na nossa lição quando for 10:02 para estarmos orando. E eu já vou pedir ao irmão Amarildo, que está com o microfone, né? E a hora que der 10:02, pode dar um sinalzinho e orar, irmão, então. Quem é Davi? É uma história bem conhecida, filmes já foram feitos, né? Grandes filmes sobre a vida de Davi. Na escola bíblica dominical, principalmente na classe das crianças, eu creio que é uma das histórias que as crianças mais gostam. E quando fala de Davi, logo se lembra de Davi Golias, né? O menininho que matou o gigante. Mas quem é Davi? 1 Samuel 16:12, verso 18. Alguém abre para nós. Vamos ler os textos, alguns textos. Não temos condições de ler todos, mas alguns textos nós vamos estar lendo para aprendermos sobre a história. Quem que é Davi? Quem achou aí? 1 Samuel 16:12. Leia para nós o verso 12 e o verso 18 também. Bem alto, né? Isso. Amém. Então aí, né, uma breve descrição das características físicas de Davi. Davi era filho de Jessé, da tribo de Judá. Ele é o caçula de 8 irmãos homens. Ele é o mais jovem. É um jovem, mais ou menos, quando a Bíblia começa a narrar a história de Davi, ele teria menos de 20 anos, porque logo mais à frente, no capítulo 17, nós vemos os irmãos dele todos na guerra, e Davi está cuidando das ovelhas. Então, os jovens judeus, eles só iam para a guerra a partir dos 20 anos. Então, provavelmente, Davi teria aí uns 16, 17 anos, quando Samuel chega na casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel escolhido por Deus. E Davi, nesse momento, é ungido ali. Então, ele deveria ter mais ou menos uns 16, 17 anos. Ele tem menos de 20 anos, nós podemos afirmar assim, quando começa a Bíblia a narrar a história de Davi. Ele é jovem, a Bíblia diz que ele é ruivo, ele é bonito, tem uma aparência agradável, tem
uma versão da Bíblia que diz que ele tem belos olhos, boa aparência, de aspecto gentil. Então, era aquele jovem que chegava, simpático, chamava a atenção das pessoas que olhavam para ele, pela sua beleza física. Ele era corajoso, forte, ágil, como nós sabemos disso. O texto bíblico, e ele mesmo falando para Saul, que certa vez, pastoreando, ele pegou um leão e um urso pela barba e matou. Então, ele matou um leão e um urso com as próprias mãos. Um rapaz jovem, forte, corajoso. Ele sabia falar bem. A versão do Guilherme diz ali, Guilherme, como diz no verso 18, que ele tinha habilidade com as palavras, é isso? Prudente em questões. Ele sabia falar bem. Ele tinha sabedoria quando falava. Tem uma outra versão que diz que ele era sisudo nas palavras, então era ajuizado, é isso que significa ser sisudo, é ajuizado. Então não era um rapaz que ficava falando bobeira, Quando abria a boca para falar, sabia falar bem e falava com sabedoria. Ele era trabalhador, o texto diz que ele pastoreava as ovelhas. Pastorear não é uma tarefa fácil, pastorear ovelhas. Tinha que acordar muito cedo, estar em prontidão, de dia, de noite, com frio, com calor, caminhar muito, levando aquelas ovelhas para pastagens, para lugares seguros. Tinha que ser vigilante, todo cuidado com as ovelhas, defendendo aqueles animais de feras, como ele mesmo cita, de leões, de ursos, de predadores. Então, ele era um rapaz trabalhador, ele não era preguiçoso. Tinha a aprovação de Deus. O texto diz que o Senhor estava com ele. Ele tinha a aprovação e contava com a bênção de Deus nas suas ações. O que mais nós podemos falar a respeito de Davi? Além dessa citação desses 2 versículos, quando nós lemos toda a história, que começa ali no livro de Samuel, e vai o livro de 1º, 2º Reis, e depois mais ao livro de Crônicas, fala também da história de Davi. O que mais você pode falar sobre Davi? Um filho obediente, um coração quebrantado, generoso. Você consegue citar alguma passagem bíblica que afirma essas características? Respeitava a autoridade. O que mais nós aprendemos com Davi? Temente a Deus. Oi, irmã? Obediência. Um bom amigo. Eu fiz aqui mais uma listinha que nós podemos perceber quando nós lemos a palavra de Deus na história de Davi. Ele era uma pessoa ensinável. Quando ele estava errado e alguém corrigia, ele reconhecia, ele aprendia, ele não cometia aquele erro de novo. Ele era uma pessoa ensinável. Era humilde. Abigail, quando a gente lê lá a história de Nabal, que era o marido da Abigail, fez lá uma aprontação, uma coisa feia com Davi e os seus homens, e daí Davi ficou muito revoltado e queria matar Nabal. E quando Abigail fica sabendo, ela vai de encontro com Davi para falar com ele, para fazer ele voltar atrás daquele intento. E Davi para e ouve a mulher. Não era normal se dar ouvidos para as mulheres. Mas Davi, ele era humilde. Ele podia dizer, não, eu sou aqui o comandante aqui desse exército de 600 homens. Eu já decidi, está decidido. E quem é você, mulher, para vir aqui querer, Mas ele era uma pessoa humilde, ele ouve,
E ele não só ouve, mas ele é flexível, ele acata o conselho, ele volta atrás daquilo que ele tinha planejado. Então, ele é uma pessoa ensinável e humilde e flexível. Ele é paciente, liderar 600 homens, que a Bíblia diz que eram homens difíceis, de mau caráter. Tinha que ter muita paciência. E no episódio lá do ataque a Ziclag, quando são levadas as mulheres, as crianças, quando Davi chega com os seus homens lá, os homens querem apedrejá-lo, botam a culpa nele. Então, ele teve muita paciência para lidar, para ensinar aqueles homens. Ele foi leal, como já foi citado aqui, a lealdade tanto com Jonatas quanto com o próprio Saul. Mesmo Saul perseguindo, querendo matá-lo, Davi continuava sendo leal, porque entendia que Saul era um ungido de Deus. Pode orar. Amém, irmãos. Vamos orar pelo propósito da campanha Lucas 10, 2. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã. E nessa hora nós queremos clamar a Ti, Senhor Deus, pela obra do Senhor aqui nessa terra, a obra missionária. Ó Senhor Deus, a grande comissão que o Senhor nos deu. Senhor Deus, a missão de levar o Evangelho aos 4 cantos desse mundo, Senhor Deus, aos confins da terra. Mas o Senhor também falou, nos instruiu que nós clamássemos ao Senhor da seara para enviar mais trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores, poucos são os ceifeiros. Senhor Deus, sabemos que ainda há bilhões e bilhões de pessoas nessa terra que ainda não ouviram falar do Teu nome. Sabemos que o Senhor também tem feito a Tua obra em secreto e certamente, Senhor Deus, vamos ouvir falar de grandes avivamentos quando menos esperarmos, Senhor Deus, em nações, mas é nossa missão, nossa obrigação, Senhor Deus, falarmos do Teu amor, compartilharmos. Por isso nós clamamos a Ti, levanta mais trabalhadores para essa seara. Senhor Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, nós que já estamos, Senhor Deus, no caminhar, capacita-nos a levarmos a mais pessoas o Teu Evangelho, mas também levanta outros, Senhor Deus, toca no coração, Senhor Deus, daqueles irmãos que ainda estão, Senhor Deus, de maneira ainda muito incipiente na fé, caminhando, ou aqueles que já estão há muito tempo, mas que estão parados, estão desistindo, estão frios na fé. Aviva, Senhor Deus, para que volte, Senhor Deus, a essa empreitada, e levanta outros, Senhor Deus, que ainda não foram alcançados, mas que certamente serão incluídos no Teu corpo, no corpo de Cristo, na igreja, e capacita e envia, Senhor Deus, em nome de Jesus, distribui os talentos no meio do corpo de Cristo, para a edificação da Tua igreja. Senhor Deus, desperta, Senhor Deus, novas lideranças. Enfim, Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra no meio da Tua igreja, a fim de que o Teu nome seja proclamado, Senhor Deus, em todas as nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda vemos, que Davi ele foi uma pessoa muito fiel a Deus e muito zeloso com as coisas de Deus. Davi ele reinou 40 anos em Israel. Ele começou a reinar após a morte de Saul. Ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Então, 40 anos ele reinou e ele foi um exemplo, um modelo para todos os demais reis por causa da sua fidelidade ao Senhor. Davi, ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor, ele nunca foi idólatra. Alguns reis, nós vemos a história, quando Deus fala com eles, Deus sempre diz assim, como no texto que nós acabamos de ler aqui, quando Deus estava falando através do profeta Jeroboão. Se você for obediente, como foi Davi, meu servo, se você for fiel, como foi Davi, meu servo. Quando Deus chamava a atenção, Deus dizia, porque você não foi fiel, como foi Davi, meu servo. Porque você não foi obediente em seguir os meus caminhos, como foi Davi, meu servo. Então, uma referência
né, para toda a nação, todos os reis de Israel. Então, ele teve esse coração sempre voltado para Deus, um coração inclinado para Deus. Apesar, né, como ser humano, ele teve falhas também. Ele pecou, ele errou muitas vezes, mas ele sempre, né, quando corrigido, ele sempre reconhecia o seu pecado, ele sempre se arrependia, pedia perdão para Deus, né, e procurava andar sempre no caminho de Deus, na vontade de Deus. Foi por isso que o próprio Deus, né, afirmou, né, ali quando, em Atos 13, 22, diz, né, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará, né, tudo o que for da minha vontade. Um coração totalmente inclinado para Deus. E nós podemos tirar lições preciosas e aprender com Davi quais são as características de uma pessoa que tem um coração totalmente inclinado ao Senhor. Os pontos da nossa lição vão mostrar isso, né? Nós queremos, então, discorrer sobre eles. Eu não vou me ater somente na revista. Tá? Eu creio que os irmãos já estudaram em casa, né? Leram a revista em casa, então nós não vamos estar lendo o comentário da revista, mas vamos, através desses destaques aí da lição, descobrir, então, quais são as características de um coração totalmente inclinado ao Senhor. O primeiro ponto da revista diz que Davi é um adorador. Então, a primeira característica de um coração totalmente inclinado ao Senhor é que essa pessoa é um verdadeiro adorador. Davi, ele usava os seus dons e os seus talentos para adorar ao Senhor. O texto que já foi lido ali em 1 Samuel 16 diz que ele tocava a harpa, e tocava muito bem. Então, um dos talentos de Davi é que ele era músico. E nós podemos ver, através dos salmos, aproximadamente 70 salmos são salmos de Davi. Isso que ficou registrado para nós, né? Quem sabe ele tivesse composto muito mais. Então, ele era também um poeta e um compositor. Essas são os talentos, fora as habilidades que ele tinha, que nós podemos ver também no decorrer da sua história. Mas ele usava os seus dons e os seus talentos em adoração a Deus. Todos os salmos que nós lemos, nós vemos Davi sempre adorando ao Senhor. Mesmo naqueles momentos difíceis que ele estava sendo perseguido, que ele estava sofrendo privações, que ele estava fugindo de Saul, Deus o inspirava e ele escrevia esses salmos tão bonitos em adoração ao Senhor, em todo o tempo, reconhecendo os atributos de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus, reconhecendo o poder, a majestade de Deus, a provisão de Deus. Então, a sua vida era uma vida de adoração a Deus, em qualquer circunstância. Vamos ler ali o Salmo 34, 1, o que ele diz. Quem achou? Um salmo bem conhecido. Eu gosto daquela versão que diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Continuamente. Em todo tempo, todo momento, não importa as circunstâncias,
Davi era um adorador e ele estava sempre adorando ao Senhor. Esse salmo, a história diz que ele foi escrito logo após, né, ele ter tido um livramento, quando ele entrou na cidade de, se eu não me engano, Lax, e ele se fingiu de louco, né, por causa que ali era uma cidade dos inimigos de Israel. E era o único lugar que ele tinha agora para escapar de Saul. Então ele entrou lá e se fingiu de louco, né, na frente do rei, babando. E ele, né, o rei ignora, né, isso aí é mais um doido que apareceu aqui, né? O rei ignora e então ele consegue se livrar tanto de Saul quanto dos inimigos de Israel, que eram inimigos dele também. Mas ele não fica se gabando, né? Oh, como eu fui esperto, inteligente, né? Eu usei de uma estratégia e enganei até o rei. Não, ele dá o louvor, a honra e a glória ao Senhor que o livrou. Se você ler todo o Salmo, você vai perceber, né, isso que Davi fala, que Deus cuidou dele, Deus proveu, Deus estava com ele. Então, em todo momento da sua vida, Davi, ele estava adorando ao Senhor. Quando enfrentava os inimigos, Davi adorava ao Senhor. 1 Samuel 17, 45, 47, quando Golias estava afrontando Israel, Davi diz, né, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje os filisteus vão saber que existe Deus em Israel, que Deus é Senhor. Se alguém achou, pode ler para nós esses 2 versículos? Amém. Adoração ao Senhor. Ele indo para uma batalha, enfrentando os seus inimigos, adorando ao Senhor. Ele adorava também com os melhores sacrifícios e as melhores ofertas. Quando Davi oferecia algo para o Senhor, ele primava para que fosse o melhor. 2 Samuel 24, 24, 1 Crônicas 29, 3 e 4. Alguém pode ler para nós? 2 pessoas podem estar lendo. Então, oferecendo um sacrifício ao Senhor, agora ali, Araúna, ele diz, olha, você é o rei, pode ficar com a terra, com os bois, com a lenha, pode ficar com tudo, né? Mas Davi diz, não oferecerei algo que não me custe nada, eu quero pagar o devido preço, porque o sacrifício que eu vou oferecer ao Senhor tem que ser algo que me custe, tem que ser algo de valor. É fácil a gente oferecer alguma coisa, né, que não custou nada, mas quando custa, né, aí fica mais difícil. Mas Davi, ele oferecia sempre algo, o melhor, e que custasse alguma coisa. 1 Crônicas 29, 3, 4, quem achou? Nesse texto, Davi ele está narrando os tesouros que ele juntou para a construção do templo. Quando Salomão foi construir o templo,
já tinha tudo pronto. Davi, ele tinha juntado ofertas, tesouros para a construção do templo. E não só do povo que ofertava, mas do seu próprio tesouro, ele ofertou muito ao Senhor. E ali a descrição, né, fala da quantidade de ouro, prata e coisas preciosas que ele estava ofertando para a construção do templo ao Senhor. Então, Davi, ele adorava ao Senhor em todo o tempo, durante toda a sua vida, foi uma vida de adoração e sempre oferecendo o melhor ao Senhor. Amém? Como nós agimos quando enfrentamos situações adversas, né? E como nós agimos quando tudo está correndo bem? Como, né, agimos quando as coisas estão difíceis? Nós adoramos ao Senhor, nós louvamos, ou nós murmuramos e reclamamos? Quando está tudo bem, nós adoramos? Às vezes as pessoas esquecem, né, de adorar a Deus quando as coisas estão bem. Às vezes é mais fácil buscar a Deus quando as coisas estão difíceis. Aí quando fica tudo bem, as pessoas até somem da igreja. Pode falar, irmão. Professora, paz do Senhor, bom dia a todos. Eu quando comecei, a primeira vez que eu li na Bíblia a história do Davi quando o filho dele com Batseba morre, aquilo para a nossa mente natural é muito estranho, né? Porque enquanto o neném estava ali entre a vida e a morte, ele estava jejuando, orando, estava ali com pano de saco. E aí quando vem, avisam que o bebê morreu, aí ele vai adorar o Senhor. E aquilo é estranho, porque quando alguém morre, a gente chora. Aí que a gente chora mesmo, aí que a gente, né, se desespera, fica triste. E não, quando o filhinho dele morreu, aí ele falou, agora eu vou adorar o Senhor. E ali mostra realmente o perfil adorador, o coração adorador de Davi, que ele entendia exatamente o tempo de cada coisa, ele entendia a vontade de Deus, ele era submisso à soberana vontade do Senhor, porque enquanto tinha tempo para orar, para se humilhar diante do Senhor, depois que morreu ele falou, agora não adianta mais, vou voltar à minha adoração ao Senhor Deus. Ele podia ter questionado, né, Deus, mas eu já pedi perdão, eu já me arrependi, né? Por que Deus está, né, me castigando ainda? Mas não, ele adorou ao Senhor. Muito bem lembrado esse episódio da vida de Davi, né, mostrando que realmente era um adorador em todo tempo e em qualquer circunstância. Como nós temos agido? Nós culpamos Deus muitas vezes pelas coisas ruins que acontecem, questionamos e dizemos, Deus não se lembra de mim, Deus está me castigando, eu sou fiel, mas Deus, né, não respondeu a minha oração e não fez como eu pedi. Muitas vezes nós começamos a reclamar e a murmurar. Mas um coração totalmente inclinado ao Senhor é um coração que adora em todo o tempo. Que nós possamos aprender isso. E essas lições, irmãos, né, a Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos colocar em prática para que as coisas aconteçam de modo diferente na nossa vida. A gente sabe. Quantas vezes você já ouviu que nós devemos, né, adorar a Deus em qualquer circunstância? Quantas vezes você já cantou aquele louvor? Te louvarei, não importam as circunstâncias. E aí, quando as coisas ficam difíceis, mas como que eu vou cantar agora nessa hora? Né? A voz desaparece. Davi, ele escreveu os mais lindos salmos quando as coisas estavam difíceis. E se você não sabe adorar a Deus, quando as coisas estão difíceis, pega e leia o salmo. Se não vem palavras, pega o livro de Salmos e começa a ler. E começa a fazer deles verdade da tua oração. Começa a citar, louvarei ao Senhor em todo o tempo.
o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Não importa, né, se as coisas ficaram difíceis, louvarei ao Senhor. Começa a praticar aquilo que a palavra de Deus... é difícil. É difícil. E por isso a gente tem que oferecer o melhor sacrifício. Aí você adora com o teu verdadeiro sacrifício. Você não precisa matar um cordeiro. Você não precisa, né, trazer uma oferta para dizer que você está sacrificando aqui, né, o teu melhor. Mas naquela hora que as coisas ficarem realmente difíceis, é sacrifício também adorar a Deus. Sacrifício de louvor, de adoração, é você sacrificando ali a tua vontade, que a tua vontade era se desesperar, chorar, como diz aí fora, chutar o balde. E tem muita gente que, não vou na igreja mais, não vou, porque não adianta orar. É nessa hora que a gente precisa fazer o verdadeiro sacrifício de louvor. Está difícil, está doendo, é contra, né, aquilo que eu estou sentindo, mas é agora que eu vou adorar. Pega esses salmos, tem 150 só. Então, né, a palavra de Deus, ela é verdade e ela ficou para nós praticarmos. E ela também nos ajuda, quando nós estamos em dificuldade, a acrescentar a nossa fé. Porque à medida que você começa a praticar, começa a declarar isso que está escrito na palavra, a tua fé vai sendo acrescentada e você começa a ter a sua vida mudada e você vai ver as circunstâncias também sendo mudadas. Amém? Uma outra característica, então, que nós vemos de um coração totalmente inclinado ao Senhor, na vida de Davi, é o pastor de ovelhas. Davi, o pastor de ovelhas. Daí eu fiquei pensando, né, como que um pastor de ovelhas, né, pode ser uma característica. Aí eu comecei a meditar na história e principalmente na história do pastor de ovelhas, realmente. E eu percebi que a pessoa que tem um coração totalmente inclinado ao Senhor, ele tem um coração de pastor. A gente ouve isso muito, no meio teológico, e principalmente no meio dos pastores, dos líderes, a gente ouve muito, né? Essa pessoa tem um coração de pastor. Ele não tem um cargo de pastor, ele não tem, né, um título de pastor, mas tem um coração de pastor. O Salmo 78, versos 70 a 72, né, diz que Deus escolheu Davi para ser pastor de Israel. Está aí na revista, impresso aí nos textos que nós lemos. Verso 70. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Deus escolheu Davi quando ninguém se lembrava dele. Davi estava pastoreando lá no campo. Samuel foi na casa de Jessé para ungir o novo rei. Jessé apresentou os 7 filhos mais velhos. Era uma celebração, um momento importante, porque Samuel, quando ele é convocado por Deus para essa missão de ungir o novo rei, ele diz assim, como que eu vou chegar lá, né, se Saul ficar sabendo que eu vou ungir um novo rei? Ele está aí, está vivo, né? E mesmo se tivesse morrido, né, quem seria o rei seria o filho dele. Então eu estou arriscando a minha vida. E Deus diz, não, você vai lá, né, leva uma ovelha e você vai oferecer sacrifício. Então, você vai convidar Jessé e os seus filhos para o sacrifício.
Aí Samuel foi. Era uma ocasião importante. Ele ia oferecer sacrifício, convidou Jessé e a sua família. E Jessé não chama o Davi para participar da cerimônia, para oferecer o sacrifício. Era um sacrifício pacífico, um sacrifício de gratidão, de celebração, de louvor a Deus. E Jessé não chama Davi para participar. Ele tinha servos, ele tinha empregados. Ele poderia ter deixado um empregado lá no campo cuidando das ovelhas e trazer todos os filhos para participar. Davi estava esquecido lá no campo. Mas Deus não se esqueceu de Davi. Enquanto Davi estava pastoreando aquelas ovelhinhas, Deus estava contemplando o coração de Davi. E Deus disse, eu achei, nesse rapaz que está lá pastoreando, um homem segundo o meu coração. Um homem que tem um coração verdadeiro de um pastor que vai apacentar o meu povo. Então Deus, ele escolhe Davi quando as pessoas achavam que ele não servia, que a única função dele era cuidar de ovelhas. Mas Deus está vendo, Davi ele arrisca a própria vida para salvar uma ovelha. Ele diz lá em 1 Samuel 17, 34 e 35, se alguém quiser abrir a Bíblia para ler, que ele arrancou o cordeiro da boca do leão, do urso, tirou a ovelha da boca do urso. Ele diz que ele correu atrás do predador para salvar uma ovelha. Podia pensar, se não tivesse um coração de pastor, tá, agora já foi. Essa aí não tem jeito mais. Pegou. Puxa vida. 1 minuto antes eu conseguia salvar. Agora já pegou, agora deixa levar. Ele corre atrás do leão e do urso para salvar uma ovelha. De quem nós lembramos? Da parábola das 100 ovelhas, o pastor deixa 99 no aprisco e vai buscar uma. Ele arrisca a sua vida. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quem disse isso? Quem é o bom pastor? A característica do bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Então, Deus sabia que nesse coração de pastor, ele estava disposto a batalhar pelo seu povo, a lutar, a conquistar, e nós vemos isso na história toda de Davi, que foi um dos reis que mais conquistou para Israel, lutando, derrotando inimigos, conquistando territórios. Foi aquele que ia mesmo na frente da batalha. O único momento que Davi não foi na frente da guerra, ele pecou. Mas, graças a Deus, ele se arrependeu. Mas ele era esse que defendia suas ovelhas. Cuidar das ovelhas era a tarefa, era a obrigação dele. Mas ele não via isso como um peso. O cuidado das ovelhas lá no campo, as ovelhas da sua família, era a sua obrigação. Mas ele não via isso como um peso. Ele fazia com amor, com dedicação, com compromisso. E a gente pode ver isso no Salmo 23, que foi lido aqui. Porque enquanto ele estava cuidando e observando o comportamento das suas ovelhas, e como ele agia com as suas ovelhas, ele foi inspirado por Deus para escrever esse salmo, que fala que Deus, ele é o nosso pastor. É aquele que cuida com amor, que provê o necessário, que conduz. Deus é aquele que dirige no caminho certo as suas ovelhas. O pastor, o bom pastor, ele vai na frente, conduzindo, mostrando o caminho. Então, Davi, ele fazia a sua função de pastor
com muito amor, com muita dedicação. Por isso, ele tinha esse coração inclinado para o Senhor. Realmente um coração segundo o coração de Deus. Porque Jesus é esse bom pastor que veio, que deu a sua vida pelas suas ovelhas, nós que andávamos desgarradas, famintas. Jesus, quando andou na terra, ele fala, né, que viu as pessoas como ovelhas que não têm pastor. E ele veio para salvar, para buscar essas que se haviam perdido. E morreu por elas, deu a vida por elas, para salvar cada uma das suas ovelhas. Nós temos aprendido, né, que alguns personagens da Bíblia tipificam Jesus. E Davi é um desses que tipificam Jesus. E nessa característica de pastor, ele se identifica muito com Jesus. Amém? Algum comentário? Amém. Depois que Davi foi ungido rei lá na casa do seu pai, né? Ele ainda continuou sendo pastor de ovelhas. Ele podia agora, na frente dos seus irmãos, né, se tornar arrogante. Dizer, não, agora, né, vocês viram aí que o profeta falou que eu sou o novo rei. Eu não vou ficar lá agora, lá no campo, né? Porque um rei não pode ter as mãos ásperas, tem que ter mãos macias, né? Então, agora eu tenho que me preparar, tomar banho de leite, né? Quando chegar a minha vez de ir para o palácio, eu já estou mais bonito do que eu sou ainda, né? Porque esse negócio de ficar no sol, na chuva, no frio, né? Isso aí estraga a pele. Ele não se tornou arrogante, ele continuou pastoreando, né? Então, ele possui essas características de um verdadeiro pastor. Compromisso, zelo, amor, dedicação e cuidado. São essas características que Deus viu em Davi, esse coração de pastor. Quem possui um coração inclinado ao Senhor, executa suas tarefas com zelo, compromisso, amor e dedicação. Mesmo que seja algo, né, que pareça sem importância e insignificante, como Davi, né, que estava lá cuidando das suas ovelhas, as pessoas não davam muita importância para isso que ele fazia. Mas ele fazia com dedicação. Você tem sido zeloso no que faz? Tem se colocado à disposição do Senhor, mesmo que não seja notado, né, ou que a sua função pareça não ter importância? Você tem feito com zelo, com amor, com dedicação? Ou é apenas uma obrigação? Que possamos ter esse coração de pastor. O verdadeiro pastor, ele faz com dedicação, com compromisso, aquilo que foi chamado para fazer. O terceiro ponto, né? Davi ungido rei. Mas eu coloquei como destaque, né, Davi servo. Essa característica que nós vemos em Davi. Porque mesmo quando ele foi ungido para ser rei, ele continuou servindo. E o tempo todo ele serviu. Nós vemos ele servindo a Saul, quando foi chamado para tocar a harpa lá para Saul, né? Saul agora atormentado por um espírito maligno, alguém disse, né, chama uma pessoa que toque bem, e você vai se acalmar. Então alguém disse, olha, tem um rapaz, ele é filho de Jessé, lá de Belém, e ele toca muito bem. Chama ele que ele vai tocar para você aí. E Davi então é trazido para o palácio para servir a Saul, tocando a harpa. Quando o espírito atormentava Saul, Davi tocava e ele ficava tranquilo. Davi estava ali à disposição do rei. Davi serviu sendo pajem de armas, o escudeiro. Ele já tinha sido ungido rei. E ele podia
pensar, né? Eu não vou servir esse homem, não, é só esperar ele morrer, né? Para eu assumir. Mas ele estava ali servindo, fazendo com dedicação, com amor. Né? Ele serviu como capitão do exército. 1 Samuel, todos esses textos aí você pode ler depois em casa, né? 1 Samuel 18, 13. Tudo que Saul mandava fazer, Davi estava disposto a fazer. Tudo que era ordenado para ele fazer, ele fazia com dedicação e com disposição. Ele serviu, né, lutando nas batalhas contra os filisteus. Ele estava ali servindo a sua nação. E ele sempre reconheceu que ele era somente servo e que Deus era o único e soberano, o único rei de Israel. O tempo que Davi estava liderando Israel como rei, ele nunca foi arrogante, ele nunca foi soberbo, ele sempre foi humilde, sempre reconhecendo que o verdadeiro rei era o Senhor. Ele sempre reconheceu que ele era apenas servo, que ele foi chamado realmente para pastorear aquele rebanho e servir ao Senhor e servir a sua nação. Nós podemos ver isso, né? Vamos ler esse 2 Samuel, capítulo 7, a declaração que Davi faz. Pode começar no primeiro. Amém, obrigada. Até aí. Deus falando com Davi aqui e Deus o tempo todo chamando ele de servo. Né? Depois, no verso 20, o próprio Davi diz assim: que mais te poderei dizer? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Então, Davi sempre reconheceu que ele era servo, que Davi era servo do Senhor e o Senhor era o rei de Israel. Davi queria fazer uma casa para o Senhor. E Deus disse que ele não vai construir essa casa, né? Esse templo, mas será o seu filho. E Davi, humilde, ele reconhece que ele é servo e ele vai fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Se Deus diz que ele não vai construir, então ele não vai construir, porque ele é apenas servo e ele obedece. Ele podia
questionar e dizer, não, mas eu fiz tanto, por Israel, fui um rei que conquistou, que sou fiel, preciso ter agora uma construção que também leva a minha plaquinha, construído por Davi, para fechar bem o meu mandato, tem que ter. Mas não, ele entendeu o tempo todo que ele era apenas servo. E um servo obediente que fazia aquilo que o seu senhor mandava. E o seu senhor era o soberano rei, o rei dos reis, senhor dos exércitos. Isso ele escreve nos Salmos, O Senhor dos exércitos é quem vai à frente das batalhas. É o Senhor, é o meu rei. Quem tem um coração inclinado para o Senhor reconhece que é instrumento para servir. Se realizamos grandes coisas, como Davi realizou grandes coisas, é porque Deus é misericordioso e Ele é quem nos usa. Você tem se colocado à disposição para servir no reino de Deus? E a última característica que está aqui na nossa lição de hoje é Davi, o profeta. Nós já aprendemos em outras lições que o profeta é aquele que recebe uma mensagem do Senhor. Então, ele é aquele que ouve o Senhor e ele transmite essa mensagem. Pode ser uma mensagem de exortação, pode ser uma mensagem de previsão do futuro, pode ser uma mensagem de consolação, uma mensagem que traz esperança. O profeta de Deus, ele sempre tem uma mensagem de Deus para as pessoas. E os salmos que Davi escreve, temos alguns que profetizam a respeito do Messias. O Salmo 22, que fala do sofrimento do Messias. Ali não está escrito Messias e nem Jesus, mas quando nós lemos e nós temos a visão de Jesus, o seu sofrimento, nós vemos como que Davi, inspirado por Deus, profetizou isso. Muitos anos antes de Jesus nascer, Davi já profetizou a vinda, o sofrimento, o reino do Messias, a ressurreição e a morte. O apóstolo Pedro, quando ele falava ali no dia de Pentecostes, explicando o acontecimento do Pentecostes, ele diz assim, mas ele, falando sobre Davi, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. Deus tinha prometido para Davi que nunca ia faltar um descendente de Davi no trono. E mesmo quando o reino foi dividido, dado 10 tribos lá para Jeroboão, Deus diz, vai ficar ainda uma tribo, para que cumpra a promessa que eu fiz a Davi. Ele vai ter descendente no trono. E esse descendente eterno, Pedro entende e ele explica isso, que Davi profetizou, que esse descendente era Jesus. E que Jesus veio, morreu e ressuscitou para ser o eterno descendente que vai reinar eternamente. Então, Davi, ele escreveu profeticamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus, ali no Salmo 16, 10, quando ele diz assim, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra corrupção. Alguns, Davi estava falando dele mesmo, mas o corpo de Davi ficou na sepultura. O único descendente de Davi que não ficou no sepulcro e não sofreu a decomposição, foi Jesus que ressuscitou dos mortos. Então, essa profecia se cumpriu em Jesus. Cristo, ele veio como Salvador e ele cumpriu toda a Escritura. E Davi, como profeta, ele profetizou isso, que Jesus
ele está assentado à direita de Deus, lá no Salmo 110 diz isso, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Jesus ressuscitou, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus, de onde ele vem para julgar as nações, julgar vivos e mortos. Um dia Jesus vai voltar. O reino do Messias já foi profetizado. No Salmo número 2, diz lá, né? Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. É a respeito do reino do Messias que Davi estava profetizando. Aquele que tem um coração inclinado ao Senhor, ele pode transmitir a mensagem do Senhor com autoridade. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus para nós sermos instrumentos de proclamação do Evangelho. Para nós transmitirmos a mensagem que o Senhor quer que nós transmitamos aos que estão perdidos. Muitos sem esperança, morrendo, sem salvação. E nós temos a mensagem do Senhor. A igreja tem que ser um agente para profetizar contra a injustiça, contra o pecado, e profetizar salvação e esperança também. Nós não podemos perder as oportunidades. Ah, mas eu não ouvi Deus falando nada. Nós temos essa profecia para anunciar àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, para dizer que Ele veio, morreu, ressuscitou para trazer salvação, libertação, e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Amém? Então, quem tem um coração inclinado ao Senhor é também um profeta que leva a mensagem do Senhor. Ter sido um homem, segundo o coração de Deus, não isentou o Davi de ter falhas, de ter pecado, e pecados que trouxeram grandes consequências para a nação, trouxeram consequências para a sua família. Mas esse coração inclinado ao Senhor reconhecia quando estava errado, quando pecava, se arrependia, se voltava para Deus, e podia continuar sendo fiel a Deus. Então, nós podemos aprender com Davi. Durante toda a sua vida, ele aprendeu e ele declarou isso, que Deus era soberano, que Deus estava guiando a sua vida e a sua história. No tempo certo, Deus ia cumprir as suas promessas e Ele sempre cumpre. Davi aprendeu isso, a esperar no Senhor, não se antecipar a nada. Teve oportunidades, muitas vezes, para matar Saul e assumir o trono, mas ele não fez porque ele reconhecia que Saul também foi ungido pelo Senhor e no tempo certo o Senhor ia dar o trono a ele, a Davi. Por isso Deus achou em Davi um homem segundo o seu coração. Que nós possamos aprender isso também. Esperamos o tempo de Deus. Não façamos nada fora da vontade de Deus. Mas vamos aprender também a ter paciência e esperar no Senhor o cumprimento das suas promessas. Amém? Que Deus abençoe tua vida, as nossas vidas, e que nós possamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus e à sua vontade.